Vamos lá, sou Gabriel Amaral, hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024, estamos começando aqui mais um vídeo do Raiz Tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora, cara, para começar essas notícias. A gente abre aqui o vídeo de hoje, obviamente, com uma notícia que chama mais a atenção, né? Que é a situação de Ramon e Emiliano Dias. O Fluminense está sem treinador, né? E uma notícia divulgada por um canal do Vasco, chamado canal Eu Sou Vascaíno. O nome do canal aqui do Vasco não é uma fonte que eu conheça com tanta credibilidade, etc. Mas vocês vão entender por que eu estou trazendo aqui. Diz aqui, já em busca de um substituto para Fernando Diniz, o Fluminense entrou em contato com os representantes do técnico Ramon Dias, que está livre desde a sua saída do Vasco, para sondar a situação do comandante. O argentino é um dos nomes que interessa à diretoria tricolor. Os empresários vão se reunir com Ramon e Emiliano para tratar do interesse do Fluminense. Ramon e Emiliano ainda são cotados no Vasco. Então, explicando aqui o que está dito, né? Acho que é meio óbvio, não preciso nem explicar muito, mas está dito basicamente de que o Fluminense entrou em contato com os representantes do Ramon Dias. Emiliano Dias é o filho dele, né? Que trabalha junto com ele, são dois treinadores, mas, enfim, o Ramon é o treinador e o filho é o auxiliar. Ele não está treinando nenhum clube, esteve agora no Rio de Janeiro nessa semana, por questões pessoais ali, pelo menos no que foi dito mais oficialmente, e o Fluminense sondou a situação dele. Só que ele também interessa ainda ao Vasco. Vai lembrar, o Vasco, neste momento, não tem treinador depois da saída do português de Boina lá. Então assim, vamos lá. Gabriel, por que então você está trazendo uma fonte que não, né, não é ali que você falou que não é a fonte, uma fonte que você costuma usar? Porque isso daqui tem alguma coisinha. Eu já tinha ouvido um zum de alguma coisa disso. Não consegui ali necessariamente buscar uma informação do tipo, olha, fez uma proposta, alguma coisa ali direto, mas de um interesse. Isso, assim, também não publiquei nada, até o Lessa estava trocando uma ideia comigo também sobre isso, porque assim, é muito fora do escopo do que a gente imagina da lógica do Fluminense, né? Treinador estrangeiro, ponto. Fluminense, a gente não imagina o Fluminense de Mário Bittencourt indo para esse lado, então você já dá um passo para trás e fala... Só que assim, por outro lado, a gente tem dois fatores aí que me chamam a atenção. O primeiro deles, o Ramon Dias é um treinador que já está ambientado, já treinou, já conhece o futebol brasileiro por ter treinado aqui um ano e já se ambientou ao Rio de Janeiro. Então isso ameniza ali uma possível olhar meio torto para um treinador estrangeiro. E segundo, né, até porque só sobre esse primeiro ponto, me parece que é muito mais do lado do Fluminense, né, do lado do Mário Bittencourt, ser anti-modinha, achar que é muita modinha treinador estrangeiro do que necessariamente não gostar de treinador estrangeiro. E o segundo ponto é que a gente tem que lembrar que, não há muito tempo, conhecido como ano passado, o Vasco era um dos times que estava numa situação igual ou pior que a do Fluminense, que eu sempre mostro aqui após o final das rodadas. Neste momento, a situação do Fluminense de 6 pontos em 11 rodadas, 10 times estiveram nessa situação ao longo dos últimos 19 anos, né, que é desde quando o campeonato tem esse regulamento. E 2 escaparam. Um deles com Lisca, e vamos lá, né, 2024, ninguém aqui vai pedir Lisca, e o outro com o Ramon Dias, no Vasco, justamente no ano passado, com ele batendo na mesa algumas vezes e falando, não vai barrar, né, não vai cair, tá? Basicamente ele batia na mesa e falava, não vai cair pro Vasco. Quase caiu, né? Ficou 15 minutos de ser rebaixado, mas escapou. Esses são 2 pró-Ramon Dias. O problema é que tem alguns contras, né? Quando questionaram aqui e falaram sobre Cuca, né, no vídeo de ontem, eu cheguei a comentar ali o seguinte, de que o Fluminense nesse momento, o extracampo do Cuca a gente não precisava. Não precisava em 2 sentidos. No fato dele ter largado o trabalho da maneira como larga o tempo inteiro. E 2, o fato dele trazer toda uma divisão maluca onde as pessoas, não importa exatamente o que o Cuca fez, o que o Cuca falou, se transformou numa guerra política e dividir a torcida do Fluminense nesse momento. Independente se você acha que o que ele fez está certo, se o Cuca tem culpa, não tem culpa, se ele tem que... Nesse momento isso iria dividir. Eu acho isso muito ruim, né? O Fluminense nesse momento não precisa de divisão, muito pelo contrário.
o Ramon Dias tem duas situações ali que dividiria também. Talvez não no mesmo tamanho que o Cuca, mas dividiria. Aqui, ó. Teve comentário dele após um jogo lá em Bragança Paulista, quando ele faz um comentário extremamente machista ali, parece que o cara tava assistindo futebol em 75, sei lá, em que ele fala que é complicado que no VAR tenha que decidir uma mulher, basicamente dizendo que mulher... Depois ele diz que não era a intenção dele falar, eu queria muito entender o que era a intenção dele falar, que não fosse justamente dizer que a mulher não pode ser VAR, né, do futebol. E além dessa declaração, que também pegou muito mal na época, teve também uma fala dele agora no Fluminense Vasco, onde ele disse que era pro público ser dividido e etc, porque o estádio parecia que estava na pandemia, falando ali da torcida do Fluminense. E aí foi rebatido até pelo vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, ali no Twitter, que falou que o público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo de fazer o jogo 50-50 no Maracanã. E o Vasco não aceitou e aí diz, né? Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite. Então também, né, tem alguma coisa ali relacionada a Ramon Dias também e esses atritos aí. Enfim, cara, é um nome que eu acho pouco provável, mas que, pelo que a gente está sabendo, é aquela notícia que sim, tem algum fundo aí. Mas, enfim, vamos lá. Falando em Mário Bittencourt, ele dá coletiva hoje, a partir de 11h30 da manhã. A gente não sabe se atrasa ou não, né? Se lá no CT acaba tendo essa questão ali também e tal, complicações. Mas a coletiva está marcada para 11h30 da manhã. A gente vai estar lá, tanto eu, quanto o Lessa, quanto o Cauã. Não sei como eles vão liberar a pergunta, né? Até porque eu sou do Raiz Tricolor, o Lessa é do canal do Lessa e o Cauã Tinoco é do Jornada. Então, mas não sei se eles vão liberar os três ali perguntarem, justamente por estar dentro do guarda-chuva do Jornada. Acredito que liberem ele pelo menos duas. E aí, assim, a ideia dessa coletiva, imagino eu, passa não só pelo fato do Mário não ter dado coletiva há um tempo, né? A última coletiva dele foi há mais ou menos 3, 4 meses, mas ele já passou por longos períodos sem dar entrevistas assim. Então não é exatamente só esse motivo. Acho que o principal motivo é a saída do Fernando Diniz na segunda-feira, mas não só por conta da saída do Fernando Diniz, mas também no sentido de... São dois sentidos ali por conta da saída, mas que não são exatamente a saída. Deixa eu explicar. Primeiro, porque o Mário tem uma parada ali que ele até se gaba bastante disso, eu acho que é uma acerto do Fluminense, é que ídolos não são desprezados no clube. E o Fernando Diniz se tornou, para muitos tricolores, um ídolo na profissão de técnico. E aí, talvez essa coletiva seja justamente para poder, meio que entre aspas, né, assim, honrar a memória do Fernando Diniz. Tô falando como ele não morreu, né, mas vocês entenderam, a saída dele. Então, também para dar uma exaltada e mostrar, os comunicados do Fluminense foram extremamente respeitosos e dando ali, realmente, no sentido histórico, a dimensão do tamanho que o Fernando Diniz teve, né, sem deixar com que esses últimos meses se sobreponham à carreira maneira que ele teve no outro 1 ano e meio que ele estava aqui em 2022 e 2023. Acho que tem isso e tem, acho que também, um efeito ali da forma como o Fernando Diniz sai do Fluminense. Porque o que se ouviu foi justamente uma série de matérias, e que eu vou destacar aqui um conjuntão delas, falando sobre a saída muito emocionada e emocionante do Fernando Diniz, né, os bastidores ali dessa saída. Muita emoção ali do Fernando Diniz na saída, por parte dele. Ele teve uma reunião que resultou na demissão na parte da manhã, mas fez questão de ir à tarde no CT de se despedir dos jogadores, e o Fluminense obviamente atendeu. Ele chorou bastante, relembrando dos bons momentos. O Mário também chorou na própria reunião também, assim, não foi uma demissão de boas do Fluminense, simplesmente um negócio, não. A galera tratava a situação como algo até quase que familiar, né? O Diniz se despediu dos funcionários também. Obviamente teve uma conversa muito mais longa ali com os jogadores e com a comissão permanente, né, que fica. Saíram também o Wagner Bertelli e o Eduardo Barros, o auxiliar do Diniz, o Eduardo, e o auxiliar de preparação física, né, o Wagner. Enfim, e a gente viu pelas redes sociais uma série de jogadores que se despediram do Fernando Diniz publicamente, né? Colocando ali fotos, agradecendo, desde John Kennedy, Isaac, né, os mais garotos, passando por John Arias, que estava na seleção,
até chegar também em jogadores como o Felipe Melo, como o Germancano, enfim. Não foi um encerramento de boas, no sentido de como se fosse uma relação de trabalho apenas, não. Foi um encerramento, assim, de trabalho. Talvez isso também ajude um pouco a explicar, né, o porquê era tão difícil demitir o Fernando Diniz, por que deixaram a corda esticar até o máximo até soltar. Justifica um pouco também do que era a relação também dos jogadores ali diretamente com o Fernando Diniz, nesse sentido emocional, né. E aí, cara, a gente chega até um outro ponto que eu acho que o torcedor tricolor vai acabar ficando antenado ali também, que é a questão de pra onde vai o Diniz, né? O Fernando Diniz, a gente já viu algumas matérias dizendo sobre o Atlético Paranaense. A Nádia Mauad, repórter do GE. Globo, até falou que mandou uma mensagem pro Mauro Celso Petralha, né, presidente do Atlético Paranaense, que teve lá agora, do nada, no ano do centenário do clube, o Cuca se demitindo do nada. Ele falou que abrimos as portas, né, pro Cuca, nos demos a mão e ele nos traiu, enfim. Toda uma relação complicada, e o Petralha respondeu que sim, o Diniz é um nome que interessa a eles para substituir o Cuca agora. Do outro lado, Vasco e Corinthians também. O Corinthians ainda não trocou de treinador, né, não saiu o Antônio Oliveira, mas segundo o Diogo Dantas, o Diniz está na mira do Corinthians por causa de uma troca de treinador. E o Vasco, como eu falei no início desse vídeo, está sem treinador também desde a saída do Álvaro Pacheco. E aí, enfim, segundo o Diogo Dantas, apesar de ter esses três times ali no seu encalço para contratação, a ideia do Diniz nesse momento é descansar durante todo o resto da temporada, não para assumir outro trabalho nos próximos 6 meses. Óbvio, né? Ele vai receber uma multa ali de 7 milhões de reais, financeiramente segue, talvez o acerto do Fluminense deva ser continuar ali pagando parte do salário, alguma coisa, estender um pouquinho mais a multa, a gente não sabe, com certeza não é pagar fixo, né? Até alguns torcedores propuseram que o Diniz virasse empresário e recebesse 50% do passe do Terãs, né? Já que o Terãs vale 14, ele recebe metade do Terãs e, obviamente, isso é uma brincadeira. Então, assim, nesse momento o Diniz aparentemente não vai para nenhum outro clube. Confesso que, como tricolor, não sei qual é o sentimento, não sei se o Diniz indo para outro clube dando certo agora, se isso ia gerar até uma estabilidade no Fluminense, que minha preocupação é o Fluminense, né? Se o Diniz indo para outro clube agora e dando muito certo também, eu não quero o Diniz dando no Vasco, dando certo no Vasco, né? Pelo amor de Deus também, né? Aí porque eu não quero o Vasco dando certo, né? Mas, enfim, aparentemente o Diniz não trabalha. A questão dos treinadores, provavelmente eu não abordei aqui se o Marcão fica ou não, já falei disso ontem. Deve ser abordada na coletiva agora com o Mário Bittencourt também, cujo qual faremos live, tá? Estaremos ao vivo a partir de 11 da manhã, ou talvez até um pouquinho mais cedo, dependendo se a gente conseguir chegar antes. Eu, Lessa, Cauã e Fio, o Fio de casa, né, como host ali da parada. Eu, Lessa e o Cauã diretamente lá do CT Carlos Castilho, para poder fazer toda a cobertura dessa entrevista do Mário Bittencourt. E, obviamente, 7 da noite tem live lá no Jornada. Essa live que eu acabei de citar da coletiva vai passar aqui no Raiz Tricolor também. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!